Bom, como eu já falei, meu nome é Osias, sou pastor da Igreja Batista Brasileira, aqui e lá, aqui já fui pastor, lá em São Paulo estou pastoreando de forma bem parcial. Sou casado com a Flávia, eu tenho 49 anos, tenho 2 filhos, um casal, Moisés, de 25, casada há 1 ano e meio mais ou menos, e a Nicole, 24, é 1 ano e 3 meses de diferença, né? Que está aqui conosco, ela trabalha em São Paulo, no Banco Santander, mas hoje ela está home office, então vem para cá para ficar uma semana com a mãe, sexta-feira ela volta. E eu sou também facilitadora de discípulos globais para o Brasil, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Sudeste envolve Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e acho que é isso, né? Os 4, né? São Paulo, né? Já falei São Paulo. E Centro-Oeste é Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília, tá bom? Essas são as regiões enormes que certamente hoje eu não dou conta de fazer, até porque, né, é muito grande, mas devagar nós vamos alcançando aí as igrejas através das suas lideranças e promovendo o crescimento através de treinamento como esse, chamado LEAD, né? Liderança, treinamento de liderança para pequenas igrejas ou igrejas novas que estão começando. Uma perguntinha para vocês. Eu quero dizer que você pode abrir seu microfone a hora que você quiser e me interromper, fazer pergunta ou algum tipo de comentário que possa agregar ou somar com o assunto, com o tema o qual estamos falando. 3 coisas que definem a fase LEAD, esse programa de missões e treinamento de liderança que você está fazendo. Você lembra quais são as três como é que eu vou colocar? Não atitude, mas palavras, ações que definem esse treinamento de liderança? Quem lembra aí? No que está baseado todo esse treinamento que vocês estão fazendo? 3 coisas. Ó, olha para mim aqui na tela. Aqui e aqui. Vocês lembram, não? Elisângela, não estou te entendendo, não. Eu das 3 aqui, né, que eu anotei, é o despojar, renovar e revestir, né? Não é isso, não. Essas são palavras muito bonitas, diga-se de passagem, e importantes para nós como crentes e líderes. Mas o curso, a gente chama de programa missionário, treinamento de liderança. Ele é baseado em 3 coisas na vida de um líder. O pastor Ângelo deu aula aqui para vocês? Da Global? Deu? E ele deve ter falado disso. O Natanael deu, o pastor Natanael? Não? Mas deve dar ainda. 3 coisas que sustentam a base desse treinamento que vocês estão fazendo conhecimento, caráter, coração. Conhecimento, caráter, coração e habilidade. 3 coisas que um líder eficiente, produtivo, eficaz, cheio do Espírito Santo de Deus, deve ter para exercer uma liderança produtiva que transforma. E a gente costuma dizer que o global, tudo que fazemos, tudo que ensinamos para a transformação. Não é apenas um momento onde passamos conhecimento ou informação. A ideia é promover a sua vida e você possa promover a vida de outros, transformação. Então, o LEAD, treinamento de liderança, ele é baseado no tripé. Imagine um banco, tem um banco lá fora, não vou pegar. Imagine um banco que tem 3 pernas, em espanhol, 3 patas, né? Então, você tem a base em cima, a base, que é onde a gente senta, que fazemos, no teu material vai ter isso aí, esse desenho, bem no início. Vai ter a base, o banquinho, lembra do banquinho? Banquinho com 3 pernas. A base é Jesus. Tudo que fazemos está centrado em Jesus. As 3 patas, as 3 pernas definem a nossa liderança, definem o estilo de líder que somos ou iremos ser para aqueles os quais o Senhor tem colocado diante de nós, que é conhecimento, caráter e habilidade. Para eu ser um líder realmente eficaz, produtivo, que transforma a vida, eu preciso ter conhecimento. Depois eu preciso ter caráter, para não somente passar o que eu aprendi, o que me ensinaram, mas também viver.
Eu não apenas prego, eu vivo o que prego e prego o que vivo. E, por último, eu tenho que ter habilidade para lidar com as diversas situações, com os diversos comportamentos e com os diversos sentimentos que aqueles que eu lidero vão, certamente, apresentar em todo o percurso dessa liderança. Pegou a ideia? Ok? Vamos lá. Nós vamos falar hoje a lição 12, que é liderança e multiplicação de líderes. E aí eu queria, talvez, fazer uma pergunta para vocês, né? O material vai dizer que liderança não significa apenas exercer, mandar, não, vai dizer que significa multiplicar líderes em vez de liderar sozinho. A importância de entendermos que na área em que atuo, seja ministério pastoral, seja ministério de mulheres, seja ministério de homens, louvor, missões, evangelismo, pequenos grupos, célula, a área que eu atuo como líder, eu preciso entender, ter isso cauterizado em minha mente, né? De que eu preciso preparar uma outra pessoa que faça o que eu faço. Eu preciso também dizer a ela que ela tem a mesma tarefa, preparar uma outra pessoa que faz o que ela faz. É isso que Jesus fez conosco. É isso que os pastores devem fazer, ou seja, liderança significa multiplicar líderes ao invés de liderar sozinho. Liderar sozinho e multiplicar líderes são tarefas, comportamentos, ações distintas, diferentes. Não é a mesma coisa. Aparentemente, liderar sozinho é mais fácil, né? Quando se trata da união conjugal, do casamento, Paulo diz que estar sozinho é bom, né? Porque você não se preocupa com ninguém, a não ser consigo mesmo. Mas quando você é casado, tem um cônjuge, tudo o que você faz, você precisa lembrar que você tem que dar satisfação, tem que saber se aquilo que você está fazendo vai honrar e respeitar quem você, né, tem como seu cônjuge. Então, muda o nosso estilo de vida. E liderar é isso. Quando eu lidero sozinho, eu me preocupo apenas comigo mesmo. Não corro o risco de confiar alguma coisa a alguém e, de repente, aquela pessoa me decepcionar. Relacionamento é assim. Mas liderar para multiplicar líder é diferente. Você tem que assumir risco, tem que ser ousada, ousado, corajoso, corajosa, e entender que quando você e eu fazemos isso, estamos seguindo o exemplo de Jesus. Então, às vezes, nós temos problemas seríssimos em nossas igrejas locais, porque as pessoas que estão liderando, elas não estão sendo motivadas pelo seu líder principal a prepararem outros líderes que façam mesmo o que ele está fazendo. Porque se um dia ele trabalha numa grande empresa, se a empresa o promover para uma outra cidade, para outro estado, ele vai embora e, de repente, não tem ninguém para assumir o que ele faz. Como vai fazer? Aquele pastor, olha, eu costumo dizer que um pastor, e aí me perdoe as devidas proporções, digo eu e não o Senhor, um pastor que é inseguro no púlpito, que tem medo de dar o seu púlpito para alguém que prega melhor do que ele tem problema sério de liderança. Ele não sabe o que é delegar, muito menos liderar. Pastor que, quando ele sai de férias, a igreja fecha ou para de funcionar, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Líderes que estão à frente de ministério e porque ele tirou férias e a sua esposa pediu, ou o seu esposo pediu para fazer uma viagem que ficasse 2, 3 finais de semana fora, e aquele ministério ele atua de forma semanal e não vai funcionar porque aquele líder não está presente. Eu quero dizer que essa liderança ela é extremamente falha. Porque um bom líder, ele não precisa estar presente para as coisas acontecer. Elas vão acontecer porque ele treinou pessoas, ele preparou pessoas, ou ele convida pessoas para assumir o seu lugar que sabe que vai fazer igual ou melhor do que ele. Ele não vai fazer de forma medíocre, não, tá? Então, queridos, rapidamente, o objetivo dessa lição é que você entenda a diferença entre liderar sozinho e multiplicar líderes. Que você possa avaliar as prioridades da liderança, ou seja, se estamos liderando sozinho ou liderando líderes. Isso aqui é importante, liderando líderes multiplicadores. É importante. A ideia é que
o seu avanço, a ideia é que o seu desejo de multiplicação não pare apenas em seu discípulo, mas que o seu discípulo tenha a mesma perspectiva, a mesma visão de fazer com outros e por outros aquilo que você está fazendo com ele, por ele. No entanto, quem motiva isso no coração dele é você. É você que motiva. Você deve ser o exemplo máximo. Você precisa ser aquele modelador, modelar caminho. Você precisa olhar para o teu liderado e dizer assim, olha, cola em mim que é sucesso. Uma frase bem assim. Vai nas minhas pisadas, nas minhas pegadas, que você não vai errar. Mas quando nós não temos capacidade, habilidade, coragem, ousadia de convidar alguém a pegar, aliás, a pisar em nossas pisadas, isso quer dizer que o nosso testemunho, que a nossa liderança precisa ser avaliada ou reavaliada e algumas coisas precisam ser mudadas, né, de forma bem pontual, tá? Texto bíblico, aí eu quero que alguém ajude mim aí, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo e vou perder a voz já já. Texto bíblico, Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 24. Eu não quero ler todo o texto, porque ele é muito extenso. Todo mundo conhece o texto, correto? A história de Moisés, que estava ali liderando, ali aquele monte de gente, aquela fila ali, né? Parece que Moisés queria ser o centro das atenções, e Jetrão chega ali como sogro e fala, o que você está fazendo é ruim. Nós vamos entender que o que é ruim? Ruim é a atitude de Moisés ou o que Moisés está fazendo? Vamos entender isso. Se alguém tiver com o material aberto, pode ler o que está na apostila aí, ó, o texto bíblico, Êxodo 18, né? Acho que tem apenas um versículo aí. Se não, leia pelo menos 2 versículos do texto. Abre o seu microfone e leia para nós, por gentileza. Vai lá, Fernanda. A partir do versículo 1? Não, 13, 18 e 13. Amém. E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, contudo o povo ficava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Aí tá bom, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado. Olha só, aqui Moisés, o Todo-Poderoso, o líder bambambam, né? Era a multidão, meus irmãos. Até parece que ele queria ser visto por todos. Isso, muitas vezes, fazemos sem maquinar em nosso coração. Às vezes estamos liderando o ministério e não percebemos que o ministério não avança mais, não cresce mais, porque estamos buscando liderar sozinhos e não multiplicar líderes. E quando você multiplica líderes, você vai ter um sucesso muito maior do que você andar sozinho. Quando eu dou essas ministrações de liderança e de multiplicação de igreja, de discípulos, a gente usa um exemplo muito simples, de você chamar à frente 2 pessoas, e essas 2 pessoas nós vamos rotulá-las de um pastor que tem um perfil tradicional, aonde ele é aquele indivíduo que está em uma estrutura organizacional de igreja, que 20% serve a igreja e 80% suga os 20%. Aí você tem uma outra estrutura, essa estrutura mais moderna, mais dinâmica, essa estrutura que se preocupa em discipular, em fazer novos líderes, e aí você está ao reverso. Você está tendo a seguinte situação, 80% servindo e só 20% sugando do 80%, e vai sobrar muita coisa para esse 20% aí se deliciar. E eu acredito que o modelo bíblico é esse, que 80% esteja servindo e não 80% sugando, né? E aí nós fazemos assim, olha, você que é o pastorzão tradicional, você vai na multidão ali, nos bancos, na congregação, e você vai buscar uma pessoa e vai trazer essa pessoa aqui para perto de você, você vai treinar, você vai falar alguma coisa no ouvido dela, como se estivesse discipulando ela, e vai dizer assim para ela, ó, fica aqui,
lê a Bíblia aí, ora, jejua, eu vou sair e vou evangelizar, vou trazer mais alguém para que a nossa igreja possa crescer. Esse é o modelo que nós temos ainda muito no Brasil e no mundo. O outro modelo mais arrojado, né? Um modelo mais pontual, alinhado com as coisas que estamos aqui propondo a vocês, que a diferença que é liderar sozinho e multiplicar líderes, ele fala assim, não, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou lá na multidão, eu vou pegar um indivíduo, vou trazer aqui para a igreja, vou treinar ele, quando ele estiver bem mesmo e tal, eu vou sair com ele, não vou deixar ele aqui não, ele vai sair comigo, eu vou buscar um, ele vai buscar outro. E nós vamos trazer, e vai ter multiplicação, éramos 2, agora somos 4. Eu vou treinar esse aqui, ele vai treinar o outro, e depois esses 4 vai sair, vai trazer mais 4. Agora passamos a ser 8. Aí o crescimento desta igreja arrojada, desse líder que entende a necessidade, a importância de liderar, não liderar sozinho, mas multiplicar líder, o crescimento é exponencial. E o crescimento daquele que é o tradicionalzão, que às vezes entende que o pastor tem que fazer tudo, que ele recebe salário para isso, né? Ele vai lá de pouquinho em pouquinho, traz um, mas tem crescimento? Tem, só que não é multiplicado, não é uma coisa mais rápida, é lento, o crescimento é lento. E aí é a diferença de uma igreja que seus líderes se preocupam em treinar novos líderes, em fazer novos líderes, em multiplicar novos líderes, para uma igreja que o seu líder principal, ou o ministério que o seu líder principal, ele resolve liderar sozinho, porque ele não quer assumir riscos, ele não quer depois ter que, né, resolver algumas situações. Diante de tudo isso, olhando aqui o menino Jétro, repreendendo o nosso querido Moisés, quando ele fala assim, o que vocês realmente estão fazendo aqui? Por que vocês estão tentando fazer tudo isso sozinho, enquanto todos ficam ao seu redor de manhã e à noite? Aí, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, o que você está fazendo não é bom. Aparentemente, se a gente se fitar, ou pelo menos nos concentrar apenas nessa palavra, não é bom, dá a entender que o ministério de Moisés é errado. Não é, o que ele estava fazendo era bom, mas a forma como ele estava desenvolvendo era ruim, não era bom, ok? E é isso que a gente vai ver aqui rapidamente com os amados. Aí, pergunto, alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, dentro dessa perspectiva de que realmente é saudável, nunca desejar liderar sozinho, mas é saudável e bíblico buscar multiplicar líderes para que as nossas igrejas estejam cheias de pessoas preparadas que podem realmente fazer aquilo que existem para fazer como a igreja do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez. Ô, pastor, isso foi exemplo de Cristo, né? Ele veio preparar os seus, ele escolheu pessoas para que também fossem dar frutos, né, a outros, né? Esse é o exemplo de Cristo, né? Então, assim, ele liderou, ele veio passar a palavra, a verdade, mas ele preparou pessoas, né? Ele deixou pessoas preparadas, né? E assim, quando a gente... Até, tanto que os discípulos se apegaram muito a ele, mas no dia da ascensão dele, ele falou, né? Não vos deixarei sozinhos, né? Deixarei convosco, com vocês, o Espírito Santo, o meu Espírito, né? Então, assim, a gente tem que preparar outros sim, porque a gente não sabe até quando a gente está por aqui, né? Uhum. Alguém mais gostaria? Pastor, Oi, Ana. eu lembrei muito de Paulo com Timóteo, quando Paulo cuida, né, de Timóteo, quando Paulo começa a ensinar a Timóteo como ele tem que ser um servo, um líder das igrejas, né, porque naquela época a igreja estava perdida. Paulo estava avisando Timóteo, estava alertando Timóteo como ele teria que ser, e Paulo sabia que ele ia ser, Paulo não sabia que ele ia ser preso, né, mas ele estava alertando Timóteo para quando acontecesse alguma coisa com Paulo, né, Timóteo já estava preparado para morte praticamente de Paulo, né, então ele já estava meio que preparando um outro líder para estar ali com aquela igreja que estava perdida. Ok. Pastor Zias. Olá. Paz. Rapaz. Johnson.
Jetro, ele era sacerdote de Midian, né? Do povo midianita. Ele era um ancião muito sábio. Ele acolheu Moisés no momento que ele estava fugindo, né? E então, ele tinha uma experiência. E aí, quando ele vê Moisés fazendo da forma que Moisés, ele esperava que tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele esperava que Deus desse a ordenança. E aí tem momentos que ele começou com um, com dois, e assim foi. E aí, só que Jetro, ao observar, viu que aquilo ali era desgastante, não somente para ele mesmo, né, como líder, mas também para todo o povo que ficava ali aguardando até chegar a sua vez. E foi aí que ele, com a experiência dele, né, com a sabedoria, ele instruiu que ele pudesse se separar entre todos aqueles que eram do povo, que poderiam tratar as coisas do povo de Israel com justiça, né, com equidade. Então, eu vejo isso porque na minha vida eu passei por um pouco disso, sem muita experiência nenhuma, mas sempre observando os pastores, os líderes mais antigos, né, acompanhando eles, e isso eu fui aprendendo na prática, né, foi mais doloroso, mas aprendi, né, e a gente vê que muitos dos liderados que nós recebemos, né, que acolhemos, não querem esse comprometimento. Acabam fugindo, eles preferem ser discípulos da cadeira branca, receber a bênção, ficar por ali e deixar, como você também falou, não, ele é o pastor, ele recebe um salário, ele recebe uma ajuda, então essa é a tarefa dele. E muitas das vezes nós, ou muitas vezes eu, posso falar por mim, prefiro 1000 vezes fazer do que ficar sempre, vamos ali, meu filho, temos que aprender, temos que colocar em prática, temos que multiplicar, o reino avança. Então, esse não foi o caso de Moisés, mas atualmente é o que acontece bastante, né? E muitas vezes que querem ser um líder puramente, eles só veem a parte dos louros, né? Aquilo que o pastor ele recebe, da forma como ele é tratado, mas esquece do outro lado. Uhum. O quanto ele sofre, o quanto ele ora, o quanto ele busca, o quanto ele chora. Então, realmente, ser um líder não é fácil. Sim. Eu quero que os irmãos lembrem assim, que o desafio da lição de hoje é liderar sozinho ou fazer líderes, ou preparar líderes. E aí, esta lição exigirá que você pense muito e faça sempre a mesma pergunta. Eu estou liderando sozinho ou estou multiplicando ativamente líderes em meu ministério? A forma como eu conduzo hoje o meu ministério, seja pastor, seja, como eu já falei, líder de ministérios da igreja, eu estou liderando para eu ter o poder absoluto, como naquele momento Moisés estava fazendo, e não porque ele queria, mas porque lhe faltou informação. Lembre-se que Jetro não era judeu, não era israelita. Jetro era um homem que poderia ser chamado de nem crente era. Mas ele ali foi usado por Deus para ensinar Moisés a entender a visão de liderança. E entender que ele estava, naquele momento, liderando sozinho, mas ele precisava multiplicar líderes. Então, vamos lá. O chamado para líderes é multiplicar líderes, não liderar sozinho. Eu posso falar pela minha experiência de igreja, de ministério batista aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo. Eu tenho hoje alguns ministérios, um deles, por exemplo, que eu amo muito, que surgiu tem 2 anos, que é o dos 70 Mas,
a irmã que lidera, fantástica, bênção do Senhor. E quando eu perguntei para ela quem ela estava treinando para ser seu auxiliar ou estar em seu lugar, e ela, não precisa treinar ninguém não, até porque, não, a irmã precisa treinar. É bom para a irmã, é bom para o grupo. Amanhã a irmã vem falhar, como é que a gente vai fazer? Não tem ninguém para assumir. E ela levou, ela parou assim, gente, ela parou e não entendeu. Então, de novo, essa lição é para aguçar o teu pensamento, é para fazer você pensar, perguntar e buscar responder para você mesmo. Eu estou liderando sozinho, eu estou multiplicando líderes em meu ministério. Tá? Então, o chamado para líderes é multiplicar líderes, não liderar sozinho. Primeiro, a diferença entre liderar sozinho e multiplicar líderes. Olha só, existem muitas ideias diferentes sobre o trabalho que o líder deve realizar. A maioria dos membros da igreja espera que o pastor, como nós já falamos, né, o pastor líder e tal, ele seja o bambambam, ele que se vire, ele recebe para isso, né? E um dia, rapidamente aqui, eu tive um problema com a irmã, em que ela dizia para mim assim: olha, pastor, eu estou preocupado com o senhor, né? Porque eu tenho o senhor como filho, era bem mais velha do que eu tenho o senhor como filho, eu já sabia de algumas coisas, e eu estou preocupado, eu pergunto porque eu estou preocupado com o senhor. Eu falei, não, eu vou ajudar a irmã a corrigir a sua fala. Primeiro que eu acho que se a senhora me tratasse como filho, a senhora perguntaria como é que eu estou, quando eu estivesse viajando. Ô, pastor, como é que está a viagem? Estou orando pelo senhor, está tudo bem aí? A senhora nunca fez isso. Na verdade, a sua preocupação, minha irmã, é porque a igreja me paga um salário e, às vezes, tem 2 domingos no mês que eu não estou na igreja. E a senhora fica preocupada e verbaliza. Mas ele não ganha para estar aqui? Então, queridos, precisamos entender, eu, você, todos nós, talvez alguns aqui são pastores ou pastoras, eu não sei, que meu ministério ele é parcial. Eu falei para ela, minha irmã, eu sou parcial, eu não tenho que estar aqui todo domingo. E quando eu estou fora, eu não estou no boteco bebendo. Eu fui assim, bem espontâneo, sabe? Eu não estou no boteco bebendo, eu não fui passear, não fui para clube, eu estou indo fazer treinamento lá na Amazônia, lá na Bolívia, lá no Uruguai, lá no Paraguai. Eu estou sendo instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Eu não sou, eu falei para a senhora, eu não sou funcionário da irmã nem da Igreja Batista do Jardim das Rosas. Eu sou funcionário de Cristo a serviço desta igreja. E é Ele que diz para onde eu tenho que ir. Ou porque a igreja me dá um sustento, a irmã acha que eu tenho que... Não, não é assim que funciona. Comigo não vai ser. E ela passou a chorar, mas entenda o que eu quero dizer para vocês. Na cabeça de muito crente e de muito pastor, ele é pastor apenas daquela igreja. Ele não é pastor de Cristo, do rebanho de Cristo, universal. Ele é pastor... Não é, gente. Por exemplo, em uma igreja, como líder, onde eu estou inserido, eu não sou apenas pastor do meu rebanho, eu sou pastor da comunidade. Eu estou ali para servir aquela comunidade, seja macumbeira, espírita, do candomblé, eu tenho que servir esses camaradas, eu tenho que orar por eles, eu tenho que abençoar eles, porque eu fui inserido ali para ser um instrumento de bênção, para liderar. E quando eu faço isso, eu estou modelando o caminho. Eu estou mostrando à minha igreja, aos meus liderados, que eles precisam fazer o mesmo, porque Jesus fazia isso. Onde é que encontravam Jesus às vezes? Em palácios? Ou no meio dos pecadores, dos beberrões, das prostitutas? Não que eu tenho que estar no meio desse negócio, né? Porque eu nem quero. Mas se tiver que ir. Então, liderar não é uma tarefa fácil. E não é apenas do pastor, é da igreja. Só que o pastor, o líder principal, ele precisa inserir isso de forma bíblica a sua igreja. Primeiro dando exemplo, primeiro modelando, primeiro desafiando a igreja a entender que todos nós somos um corpo e como tal temos funções. E não é o pastor que faz tudo. Ele é o indivíduo, a função mais importante do pastor não é evangelizar. Uma vez um irmão me falou aqui em Mato Grosso, o pastor nunca ganhou uma alma nesta igreja. Eu falei, olha, o irmão é muito inteligente. Primeiro que eu não sou cemitério para ganhar alma, eu ganho vidas. Segundo que eu não sou ovelha. Quem gera ovelha é quem? É pastor ou é ovelha? É pastor ou é ovelha, gente? É ovelha. Agora, esse indivíduo, por título de pastor,
Ele deve produzir alimentos sólidos, bons, para que este rebanho esteja saudável. Isso é a liderança. Isso é multiplicar líderes. Isso é não liderar sozinho. É liderar com um povo que também tem sede de fazer novos discípulos. Então, o chamado de líderes ou para líderes é multiplicar líderes, não liderar sozinho. Então, a diferença entre liderar sozinho e multiplicar líderes é isso. Entender que o líder, que é esse tal de pastor, que tem um título, ele não é o responsável totalmente, só que ele tem uma missão, ele tem uma função. Ele precisa produzir alimentos que realmente choquem, impactem, desafiem, motivem esse povo a buscar mais de Deus. Então, tudo isso não é trabalho apenas do pastor, é trabalho da liderança. E quando eu treino pessoas, eu digo assim para elas, eu quero que você entenda que a minha oração, o meu desejo, é que o que você está aprendendo aqui não é para você guardar para você, né? Não é para você achar que eu vou ser o melhor líder. Não, faça outros líderes. Como eu fiz com você, vai e faça o mesmo. Foi assim que Jesus fez com a gente, queridos. Ele multiplicou 12, depois 70 e alguma coisa. Não foi assim que ele fez? Vai lá, vamos lá. E aí voltaram felizes, porque Jesus falou que eles iam fazer proezas, milagres. E, não fique feliz por isso, não. Isso é nada da beleza e da grandiosidade de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Ponto final. Agora, pergunto para vocês aqui, baseado em Êxodo 18, 3 a 24. Rapidamente, você pode abrir seu microfone se puder falar, seria interessante, né? Se o sogro de Moisés, Jetro, não o visitasse e dissesse as coisas que disse, como você descreveria Moisés como líder? Primeira coisa. Eu vou começar dando a palavra para você. Ele era um líder centralizador. E mais, irmã Fernanda? Vamos lá. Profetiza. Eu acho que se ele não desempenhasse esse papel de como líder, de delegar as funções, né, e fizesse outros líderes, ele também ficaria sobrecarregado, né? Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se o sogro de Moisés, Jetro, não visitasse as coisas e dissesse a ele as coisas que disse, como você descreveria Moisés como líder? Eu dei um exemplo, centralizador. Lembre-se, importantíssimo. Ele estava trabalhando duro e fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho como líder. Mas poderia ser muito melhor. Então, vamos lá, me ajudem. Centralizador. O que é um cara, o que é um líder centralizador? O indivíduo que sou eu. Assume tudo. Assume tudo. Né? É ele que faz pagamento, é ele que faz contratação, é ele que discipulava, ele evangelizava, ele que dizia quanto é que tinha que pagar para centralizador, ou seja, o negócio não flui, as coisas não andam, tá? Outra pergunta, você acha que o motivo de Moisés para fazer a obra foi bom ou ruim? Você acha que a maneira como Moisés se comportava como líder era bom ou ruim? E por quê? Bom, a intenção era boa. Ok. Por quê? Boa porque ele sabia que tinha responsabilidade de conduzir, né, o que Deus tinha entregue em suas mãos. Né, de conduzir o povo até a terra prometida, fazendo com que o povo pudesse obedecer às leis, né, e, infelizmente... Eu não sei exatamente onde está escrito que diz assim, o meu povo padece por falta de... Conhecimento. Oséias. Isso. Moisés estava fazendo um excelente trabalho. Moisés estava dando o seu melhor. Estava se acabando fisicamente, emocionalmente, acabando com o seu casamento, com a sua família, né? Mas o Moisés
tinha uma atitude centralizadora, e talvez essa atitude, esse comportamento centralizador, era movido, era alimentado pela sua falta de conhecimento sobre o assunto chamado liderança. Aí vem um cara mais experiente, que mesmo não sendo da mesma denominação, ou será crente ou não, diz para ele: o que é que está fazendo, meu velho? Não é assim que se faz, não? Ou seja, ele passou a ter o quê? Conhecimento. Quais são as 3 coisas que um líder eficiente tem que ter para desenvolver uma boa liderança? Vocês lembram? Conhecimento, Habilidade e coração. caráter. E habilidade. Nessa regra, ó, de cima para baixo, conhecimento, caráter, habilidade. Nesse perfil, em cima, meio e mão. Cabeça, coração e mão. Cabeça, conhecimento, coração, caráter, as mãos, habilidades. E ele, até então, parecia não desenvolver bem essas 3 características que se espera de um líder. E ele teve que ter alguém que o ajudasse. Então, meus irmãos, dentro das nossas igrejas, está cheio de pessoas que precisam da sua e da minha ajuda. E um treinamento como esse, um material como esse, é para ajudar você a decolar. Como diz o Domingo Jardins, lá em Marília, na Igreja Batista em Marília, põe o cinto aí que nós vamos decolar, porque o conhecimento, a Bíblia diz que nos liberta. O conhecimento te leva a lugares que você não pode ir de qualquer maneira, ou não tinha como estar, mas porque você o tem, você se liberta e pode ajudar a outros a se libertarem. Olha só que bênção. Eita Deus, olha só. Tem muito assunto, a gente não vai conseguir tratar tudo não, mas eu vou aqui. E quando vocês se sentirem à vontade, fazer um comentário, lembrar de uma história, um testemunho, por favor, participe, abra seu microfone. Pastor, por favor, eu queria compartilhar uma coisa. Fique à vontade, tá bom? Olha só. A terceira coisa, Jétro disse: o que você está fazendo não é bom. Aí vem, o que não era bom na liderança de Moisés? É que ele estava fazendo tudo sozinho, ele não estava fazendo aquilo que o Jesus nos ensinou, né? A fazer outros discípulos, né? A multiplicar, né? Exato. Muito bem, muito bem. O 4 diz: que mudanças aconteceram depois que Moisés seguiu o conselho de Jétro? O povo todo foi atendido. Não tinha que ficar uma multidão esperando o dia todo e às vezes não conseguia nem chegar próximo de Moisés. Entendeu? Ou seja, a multiplicação de liderança melhora o ambiente, melhora o meu e o teu trabalho e faz com que cresçamos. Olha só, aqui na história de Moisés, qual é a diferença entre liderar sozinho e multiplicar líderes? O que você acha? Eu creio que a gente consegue chegar no objetivo proposto pelo Senhor, né? Quando a gente consegue delegar, né? Tipo assim, outras funções e fazer outros discípulos, né? A gente consegue, eu creio, de uma forma melhor, como foi assim com Moisés, né? Ele conseguiu passar aquilo ali para outras pessoas e conseguiu chegar no seu objetivo, né? Eu creio que quando a gente consegue fazer isso, fazer discípulos, né? Ensinar as pessoas aquilo que nós estamos fazendo, nós conseguimos chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Claro. A gente pode observar aqui também, né, como o senhor falou, ele centralizava tudo. Ele tinha o conhecimento dos estatutos e ele julgava o povo de acordo com o conhecimento que ele tinha, que ele recebeu, mas ele não passava isso. Ele só julgava dentro daquilo que ele tinha esse conhecimento. A partir do momento em que o sogro dele disse que ele deveria fazer juízes, vamos colocar assim, né? Entre o povo de 100, 50, e pudesse transpor para eles todo esse conhecimento, para que eles pudessem julgar também, isso ficou mais leve para ele, e ele não iria desfalecer, né? Jétro diz que pediu, na verdade, né, Moisés, que capacitasse outros líderes para participarem no trabalho. Às vezes nós reclamamos que temos uma igreja pequena, falta mão de obra, falta líder. Não, às vezes falta a gente chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela está lá porque Deus tem um propósito para ela.
Porque o que você, como líder principal, precisa para que tal coisa aconteça, ela pode realizar. Falta você treiná-la, falta você motivá-la ou motivá-lo, falta você desafiá-la. Tem aquela frase, né, que diz: juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. E tem uma outra que diz assim: Deus não chama pessoas capacitadas, Ele capacita aos que chamam. Olha só, tem uma tabelinha no seu manual que vai fazer, na história de Moisés, a diferença entre líderes sozinhos e multiplicar líderes. Primeiro, liderar sozinho, diz assim: atenda às necessidades urgentes. Vou atender aí, vou correr para atender às necessidades urgentes. Multiplicar líderes, atenda às necessidades importantes. Trabalhar, no caso, liderar sozinho, trabalhando sozinho é muito ruim, é chato demais. Mas multiplicar líderes é trabalhando com uma equipe. Agora, entenda, quando você trabalha com equipe, tem muitos desafios. São pensamentos diferentes, são sentimentos diferentes, caráteres diferentes, comportamento diferente, reações diferentes, e você precisa buscar em Deus e no Espírito Santo habilidade para lidar com isso. De novo, liderando sozinho dificulta a multiplicação. A multiplicação é lenta, não é multiplicação, é adição. 1 mais 1 mais 1, entendeu? Agora, quando é multiplicando líderes, a multiplicação ela é veloz, ela acontece rapidamente. Liderando sozinho, focado em si mesmo. Está focado em si mesmo, em fazer um bom trabalho, né? Mas quando você lidera multiplicando líderes, você está focado nos outros. Era o que Jesus fazia. Liderando sozinho, esgotamento, cansado, porque você faz tudo. Mas quando você multiplica líderes, descanse e concentre-se nas coisas principais, porque as demais coisas você já tem líderes fazendo por você, que se comprometeu, que foi treinado por você a fazer, e você vai se concentrar nas coisas mais principais, ok? Queridos, a diferença entre liderar sozinho e multiplicar líderes ficam claras na história de Moisés, das responsabilidades do treinador e dos jogadores. Por exemplo, né, a questão de uma equipe de futebol, tá? Agora, eu pergunto para você, qual é a diferença entre o treinador e os jogadores? Dá um exemplo aí, olhando para uma equipe de futebol. O treinador dá ordens e o jogador executa. Executa. O que mais? O treinador disciplina, né? Disciplina. O que mais? Olha só. O treinador também ele serve como exemplo, né? O treinador para os jogadores. Muito bem. Mas olha só que interessante também, ó. O treinador, ele não tem o vigor físico dos jogadores porque são mais jovens. O treinador tem um conhecimento que os mais jovens não têm. Mas para esses jovens ter, o treinador precisa passar para eles. O treinador não consegue correr na velocidade e a distância que os jogadores conseguem. Mas o treinador, ele consegue fazer com que esse jogador, que tem um físico bom, que tem uma habilidade boa, consiga, como a irmã falou, ter disciplina, colocando isso em prática para alcançar resultados. Assim é um pastor, um líder que se preocupa em treinar. Então, de quais habilidades o treinador precisa e os jogadores não, por exemplo? Eu falei um monte aqui agora. Força e vigor, né? Força e Os vigor. jovens têm mais. Aham. Eu Vamos lá. acho que disposição, né? Para aprender. Um minuto, ó. De quais habilidades o treinador precisa e os jogadores não? Tá. Conhecimento. Experiência. Que mais? Experiência. Experiência. Experiência.
Paciência. paciência, Domínio próprio. domínio próprio. Eu acho que é amor pelo que faz, né? Por ensinar. Amor pelo que faz. Mas quer ver uma coisa simples? Lembra das 3 perninhas do banco? De cima para baixo. O treinador, ele tem que ter conhecimento, caráter e habilidade. Habilidade no falar. Habilidade de ouvir, de repente, jogador nervoso, falando palavrão, bravo. De repente, porque ele é estrela do time, porque ele ganha mais do que o próprio treinador. O treinador tem a habilidade de saber deixar isso de lado e fazer com que aquele jogador foque apenas na orientação que o seu treinador, que tem habilidade, que tem conhecimento, que tem caráter, está passando para ele. Interessante, né? O treinador precisa ser um jogador melhor que os membros da equipe para ser um bom treinador? Vou perguntar. O treinador precisa ter habilidades. O treinador precisa o treinador precisa ser um jogador melhor que os membros da equipe para ser um bom treinador? Eu creio que não. Eu creio que às vezes nós iremos encontrar pessoas que nós vamos treinar com mais habilidade às vezes do que a gente. E isso para a gente deveria ser algo que nos traz alegria, né? De saber que nós discipulamos pessoas, né? Que ensinamos, né? Que moldamos ali o caráter de Cristo e que essas pessoas ali se destacaram. Não algo... Desculpa, mas pode continuar. Quando nós falamos de missões... Eu acho que sim, porque ele precisa ser exemplo, né? Vamos lá. Olha só. Presta atenção de novo na pergunta, irmã Rosilene. Olha só. O treinador precisa ser um jogador melhor que os membros da equipe para ser um bom treinador? Bom, eu vejo que a maioria dos treinadores, eles já foram jogadores. Mas alguns foram medíocres. Mas é um bom treinador. Sim, né? Não foram a estrela, mas eles brilharam mais como treinadores do que como jogadores. Ok. Mas necessariamente, naquele momento em que ele já está em uma idade com experiência, ele não precisa se destacar como um jogador melhor que a sua equipe. Não. Ele Isso é precisa verdade. apenas ser treinador. Isso. Ele precisa apenas focar na função dele. Lembra que agradecemos pelos pés dos que vão, pelas mãos do que semeia, pelos aqueles que joelham e oram. Como é que funciona esse negócio? Né? Aí podemos voltar para Coríntios, Paulo dizendo, olha, já pensou se o corpo todo fosse um olho? Deveria ser uma coisa horrorosa, né? Olha a orelha, tem uns que tem orelha, a minha mesmo é aberta, ó, né? Nariz diferente. Já pensou que coisa horrorosa que seria? Não. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função. Agora, o treinador, o líder, ele tem que ter essas 3 qualidades. Conhecimento. Se ele não tem, ele precisa adquirir lendo os bons livros e participando de bons treinamentos como esse, ou de congressos. Entende? Lendo materiais bons como esse e tantos outros livros aí de liderança, para saber como desenvolver uma boa liderança que não somente vai guardar para si, ou vai sair de si para si mesmo, mas ele vai motivar, ele vai fazer com que outras pessoas sigam os seus passos, porque ele é exemplo naquilo que fala. Ele fala o que ele vive e vive aquilo que ele fala. Agora, por último, não menos importante, o que acontece se o treinador entra no campo com seu time para disputar o jogo? Hã? Treinador. O que acontece, senhor? Literalmente, o senhor está falando? Literalmente? Literalmente. Imagine que o cara tá bravo com o atacante, o cara, antes de ser treinador, atacante, e ele fala assim, eu vou entrar aí, eu vou fazer melhor do que esse cara, sai que eu vou entrar. Bom, eu já vi goleiros, 2 goleiros serem expulsos, não ter mais goleiro nenhum, ou não poder fazer nenhuma substituição, você pegar um jogador de linha
transformar ele em um goleiro agora. Não estou me referindo a isso. Não, um técnico. O técnico, o treinador. O que aconteceria? O que acontece se o treinador entra em campo com o seu time para disputar o jogo? Ele demonstra que não confia no seu jogador. Eu acredito que de uma forma arrogante, é isso? De uma forma grosseira? A irmã pode encarar das duas formas, grosseira, arrogante, ou, por exemplo, simplesmente, ele não entra literalmente em campo, mas ele está na lateral do campo, e ele é tão motivador, ele é tão apaixonado pelo que ele faz, pela sua equipe, que ele está o tempo todo incentivando, por mais erros que a equipe esteja cometendo, por mais simples que ela seja, ele está o tempo todo dizendo à equipe, eu acredito em vocês, ou pode ser o contrário. A pergunta é, de que lado nós queremos estar? Entenda, meus irmãos, quando o seu liderado olha para você e vê você desmotivado, você está modelando o caminho. Quando ele chega na igreja e vê um pastor alegre, motivado, ele também está liderando um bom caminho para que essa pessoa se alegre simplesmente por ver o seu pastor alegre. Eu costumo dizer que pastor, o líder principal de uma congregação, quase sempre, é como um palhaço. Eu explico. O palhaço, ele pode ter perdido a mãe dele há 2 dias atrás. Ele teve 2, 3, 4 dias de luto dado pelo seu patrão, ou se de repente ele é o próprio dono do circo. Mas naquele dia de evento, né, do picadeiro, ele vai ter que ir lá e mesmo sofrendo, com o coração assim espremido, ele tem que contar piada, ele tem que rir para que as pessoas também possam rir. Quase sempre eu e você, como líderes, temos que ser assim. Agora eu vou contar uma historinha para você desafiadora sobre como impactar, como modelar caminho e como é importante o que você faz e o que você fala para os seus liderados. É que eu falei do palhaço, eu lembrei da historinha do circo. Em uma certa cidade, talvez como uma dessa que eu estou aqui agora, 18, 20 mil habitantes, uma cidade bem pacata. Essa aqui é muito movimentada porque corta ela aqui uma rodovia muito grande, muito conhecida, que é a 364, e ela está inserida em 4 capitais importantes, Brasília, Campo Grande, Goiânia e também Mato Grosso. E também Cuiabá. Mas uma cidade bem pacata. Ali estava uma igreja, um pastor já há alguns anos trabalhando firmemente, né? Pela sua igreja, pela sua comunidade. E um certo dia, depois de muitos anos, eis que chega na cidade um circo. E o circo chegou mais ou menos quinta-feira, trabalhou, montou a tenda, montou toda aquela estrutura. E aí, na sexta-feira à tarde, sábado, passava aquele carro anunciando que ia ter sessões. E era imperdível as sessões. E o carro passava anunciando. E eis que chega domingo, no mesmo horário do culto, tinha a sessão principal daquele circo. E o pastor já sofria, porque tinha uma igreja pequena, e quando tinha os cultos à noite, quase sempre metade da sua membresia não ia ao culto. É que isso não acontece aí com vocês. Só acontece lá em São Paulo, na Igreja Batista Represa Nova. E aí, naquele domingo, eis que o pastor chega na igreja, e o culto vai começar, e ele olha para trás e não tem quase ninguém na igreja. Está ali a sua esposa, a sua família, e mais um gato pingado, que cabia assim na palma da mão. Assim, nos dedos, né, da mão. E aí o pastor ele prega de forma meio contrariada, mas ele pergunta, gente, o que aconteceu? Cadê a igreja? Cadê o povo? Alguém fala assim, pastor, é que eu acho que os irmãos, eles foram para o circo. Não pode? Os irmãos trocarem o culto para ir. Eu vou lá saber o que está acontecendo. E o pastor, então, foi lá, e a sessão estava quase começando, e ele chegou na bilheteria, pediu, implorou ao rapaz da bilheteria, a pessoa que estava ali, que chamasse o dono do circo. E o dono do circo era um dos palhaços que iriam fazer a apresentação.
E com muito custo conseguiram trazer aquele homem, já caracterizado de palhaço, para conversar com o pastor. E ali se apresentou e o palhaço falou: pois não, pastor, por favor, seja rápido, fala, se você quer falar comigo, eu estou com pressa, vai começar a minha apresentação. Não, eu quero saber uma coisa, qual é o segredo? Qual é o segredo? Segredo do quê, pastor? Meu irmão, eu estou aqui há mais de 20 anos nessa cidade, eu trabalho, eu visito, eu vou em hospital, eu vou em presídio, eu vou nos velhinhos, eu vou nas creches, eu vou aqui em Páscoa, eu dou palestra, e a igreja só anda vazia. E hoje a minha congregação e a cidade inteira está aqui nesse circo. Qual é o segredo? O que você faz? Aí aquele palhaço falou assim: olha, pastor, eu respeito e admiro muito o trabalho que o senhor e a igreja evangélica faz, mas tem um problema, pastor. Nós, do circo, pregamos uma mentira como se fosse verdade, e vocês, da igreja, pregam a verdade como se fosse mentira. O que é que você tira disso aí? A pergunta é, eu perguntei o que acontece se um treinador entra em campo com seu time para disputar o jogo. Entendeu? Como é que você está entrando com o seu time? Como é que você prega na sua igreja? Quando você vai dar um estudo bíblico para as mulheres, você mulher, você para jovem, como é que você prega? Você é aquele indivíduo aquele líder, né? Que na hora que a igreja está cheia, sorriso na orelha, que legal, tal, aquela emoção, mas quando a igreja tem uns 4, 5 pessoas, ou umas 10 pessoas, a tua motivação cai, diminui. Como é que você é? Você entende isso? Então, quando aquele palhaço falou: pastor, nós pregamos uma mentira como se fosse verdade. Mas, infelizmente, o que vimos hoje nas igrejas é pregando a verdade como se fosse mentira. Não há convicção, não há alegria, não há motivação. E eu e você, como líderes de Cristo Jesus, precisamos passar esse ensinamento com alegria devida, com amor, a paixão que a própria Bíblia nos dá e nos garante por intermédio do Espírito Santo. Então, sim, quando eu entro em campo com a minha igreja, ela produz muito mais. Quando eu entro em campo com a minha equipe de líderes, treinando, motivando, dizendo: vocês são bênção, obrigado pela vida de vocês na minha vida, eles vão produzir mais, queridos. Essa é a ideia. Eu quase dei um sermão aqui agora, mas a ideia é uma aula. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos seguir aqui? Olha só, uma breve avaliação e reflexão. Sua liderança entre 1 a 10. 1 como Moisés, antes do conselho de Jetro, e 10 depois do conselho de Jetro. Eu não quero que você fale para mim, eu quero que você responda para você mesmo, como ela está. Depois de você ouvir tudo isso aqui, como é que você vai avaliar a sua liderança? Não importa a área, não importa se o irmão é um introdutor do templo, não importa se a irmã é aquela responsável pelo ministério da cozinha, não importa. Porque eu digo na minha igreja: você que fica na porta, você tem um papel tão importante quanto o pastor que prega lá no púlpito. Porque se uma pessoa chega na igreja triste, chateada, brigou com o marido, com a esposa, e você chega e dá aquele bom dia, aquele boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui hoje você vai entrar triste, mas vai sair alegre, porque o poder de Deus está aqui. Ai, meu irmão, você já motivou a pessoa. O pastor não precisa nem pregar mais. Mas se você simplesmente pegar na mão, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. Não quero ouvir boa noite, quero tomar um abraço às vezes, né? Que é uma injeção de ânimo, ou seja, a forma como nos comportamos define muito como vai ser a reação das pessoas no culto que estamos fazendo ou prestando. Mas vamos lá, que está longe de a gente acabar. Queridos, alguém quer falar alguma coisa antes que eu vou para o segundo ponto? Temos mais 11 minutos? 11 minutos. Sim ou não? Vou continuar aqui, ó. Primeiro, segunda coisa aqui, reconheça o chamado para multiplicação de líderes. Se você não multiplicar líderes no seu ministério vai morrer. Se você não multiplicar líderes no seu ministério, seja ele pastoral, mulheres, homens, jovens, adolescentes, missões, evangelismo, música, coral, vai morrer. Queridos, Efésios 4, 11 a 12, diz: então o próprio Cristo deu aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e mestres para equipar o seu povo, para a obra de serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Todos nós precisamos entender a necessidade de multiplicação de líderes.
Líderes segundo o coração de Jesus. Líderes que multipliquem líderes. Líderes que são motivados a ter a mesma motivação que você está entregando a eles. Diz, vai tu e faz o mesmo, tá? Agora, é o trabalho dado aos líderes. Qual é o trabalho dado ao povo? Qual é o trabalho dado aos líderes e qual é o trabalho dado ao povo? Lembre-se que no texto que eu li aqui agora, há dois grupos diferentes. Um são os líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O outro é o povo. Algumas traduções vai usar aí os santos, né? Para este grupo. Cada grupo recebe uma tarefa a cumprir. Pastor, Oi, querida, pode falar. é Efésios 4, 11 e 12. Obrigada. Nada. Cada grupo recebe uma tarefa. Cada membro da igreja tem uma função. E eu e você precisamos deixar isso muito claro, primeiro para nós mesmos, né? A gente tem que levar as pessoas a entenderem que elas não estão lá em um supermercado, aonde elas entram com seus carrinhos, as suas cestas, e ali vão pegando produto da prateleira, e no final paga e vai embora para casa. Não. Ali você vai adorar, ali você vai ofertar, ali você vai se despojar da sua imundície e dizer que você está se rendendo diante desse Deus e quer muito que ele haja na sua vida. Mas eu e você precisamos mudar a nossa atitude. Tá? Isso é um fato. Frequentemente chamamos os líderes da igreja de ministros, sim ou não? Sim. Você sabe o que significa a palavra ministro? Ministro vem do grego e sua tradução literal é servir. Ministrar é servir, ministro é serviço. Aliás, servo. Então, quando chama o pastor ministro da palavra de Deus, ele é o servo da palavra de Deus. O pastor está ministrando, o pastor está servindo. Ministro de música, servo da música, ele serve as pessoas, tá? Mas o conceito bíblico é que todos os crentes são chamados a ministrar, isso é um fato. Ou fazer as obras de serviço da igreja. Nesse sentido, todos os crentes são ministros, mas nem todos são líderes. Tá? Isso também é um fato. Efésios 4, alguém abre aí, leia para mim, abra seu microfone, Efésios 4, 11 e 12. Na verdade, não quero que você leia, não, pode ficar tranquilo. É o que nós acabamos de ler, me desculpe, que fala das funções, dos cargos, né? Pastores, profetas, líderes, enfim, mestres e outras coisas mais. Olha só. Diante disso, há três coisas que podemos ver nas Escrituras. A primeira, fazer obra de serviço e equipar os outros é bom. Fazer obra de serviço e equipar os outros é bom, é produtivo. Você está contribuindo com a multiplicação de líderes. Você está contribuindo com a multiplicação do amor, da paz, do crescimento, do avanço da Igreja de Cristo. Segunda coisa, fazer obras de serviço e equipar outros são ambos necessários. Olha, primeiro é bom e agora é necessário. Porque se eu e você não estamos fazendo a obra de serviço e equipando a outros, então não sabemos por que estamos aqui. Vai morrer, vai acabar. Vai acabar. Mas quando eu e você nos preocupamos e trabalhamos para que outros possam produzir a mesma coisa, que se não igual, melhor que eu e você produzimos, então estamos entendendo a necessidade do cumprimento do chamado de Cristo para as nossas vidas. Terceiro, equipar as pessoas é a prioridade, ou pelo menos deve ser a prioridade dos líderes que estão nas igrejas hoje. Equipar pessoas. Equipar líderes. Imagine você diz que é pedreiro, mas você não tem um prumo, não tem uma linha, não tem um nível, não tem um esquadro, não tem uma colher. O que mais aí de um pedreiro?
Essas ferramentas são importantes. Então, se você diz que é um crente, e dentro da igreja você é líder, e você não está se equipando e se preocupando em equipar a outros, o que está acontecendo contigo? O que vai acontecer também com o reino de Deus, com a igreja de Cristo Jesus? Ou seja, precisamos nos preocupar com isso. Queridos, nunca alcançaremos os não alcançados para Jesus se não equiparmos, capacitarmos e liberarmos outros para liderar. É importante, liberarmos. Tem gente que não libera. Tem igreja que manda homens e mulheres fazer seminário, mas não deixam eles dirigir um culto, pregar na sua igreja. Então, para quem mandou para o seminário? Qual o objetivo de mandar para o seminário? Terceira e última coisa, aprenda a multiplicar líderes. E aí, essa aqui a gente vai falar bem rapidão, por causa do nosso tempo, mas aprenda a multiplicar líderes. Primeiro é você olhar para si mesmo e perguntar, eu sou um bom líder? Se eu sou um bom líder, eu tenho que multiplicar outros parecidos comigo, ou melhor que eu, tá? Multiplicar líderes é difícil. Por quê? Primeiro, multiplicar líder não parece urgente. Né? Não há pressão para desenvolver líderes. Há pressão para visitar, há pressão para orar, há pressão para levantar a cesta básica, há pressão para criar um novo ministério, mas multiplicar líderes não há, mas é importante. Segundo, pouco treinamento é oferecido ou fornecido para a multiplicação de líderes. E há muitos materiais. Um momento como esse aqui, ó, tremendo, forte, poderoso. É por isso que equipar os trabalhadores é uma necessidade séria na Igreja de Cristo. Equipar os trabalhadores. Eu posso ter 100 trabalhadores na minha igreja, mas se eu não equipo eles, a igreja não avança, ela não cresce. O seu crescimento é muito lento, é muito lentinho, tá? Terceiro, multiplicar líderes é arriscado. Às vezes você vai treinar alguém que quer tomar o teu lugar. Às vezes você tem medo de colocá-lo, por exemplo, como eu falei, mandar o camarada para o seminário, fazer teologia, mas não quer dar o público para ele pregar. Jesus assumiu um risco quando escolheu os 12. Quando nos concentramos em equipar líderes, assumimos riscos. Eles podem, e muitas vezes irão, falhar. Quando começamos a desenvolver líderes, eles podem desafiar a nossa direção ou visão. Não, pastor, isso não. Fulano, isso não é legal para a gente. Deus me deu uma visão, uma coisa melhor. Depende da situação, né? Eles não dirão simplesmente sim, eles vão questionar. Principalmente no meio batista, né? É dada essa liberdade aí grandiosa das pessoas falarem o que querem, porque é democracia, né? Isso é um pouco perigoso. Essa situação eu tenho um certo receio, mas eu acho lindo em alguns aspectos. Eu não acho romântico, mas eu acho lindo, tá? Alguns líderes não estão dispostos a correr esses riscos. E por isso, seu ministério quase sempre é lento e é meio travado. Por último, quarto, multiplicar líderes é um trabalho árduo. Eu costumo usar uma frase que eu vi, que é multiplicar líderes e fazer discipulado é vida na vida. Se você quer ajudar alguém a crescer como líder, a ser um discípulo seu, você precisa colocar a sua vida na vida dele. Andar junto, comer junto, levar em algum passeio, levar em algum lugar para comer alguma coisa. Está passando por uma dificuldade, está no telefone perguntando como é que está e orando pela pessoa. Isso é vida na vida. É um trabalho árduo. Fazer por ele o que ninguém às vezes faz por você. Para que você esteja assim modelando o caminho, dizendo a ele, olha, eu quero que tu faça o mesmo quando tu encontrar alguém que tu acha que pode e vai ser um bom líder. Então, queridos, essas coisas são importantíssimas. E quinto, a multiplicação de líderes parece entrar em conflito com a servidão. Jesus redefiniu radicalmente a liderança e muitas vezes chamamos seu estilo de liderança servil. Tá? Parece que se realmente queremos servir as pessoas, devemos trabalhar arduamente para satisfazer todas as suas necessidades. E isso não é verdade. Eu não preciso satisfazer as necessidades das pessoas. Eu preciso satisfazer a necessidade
ou às necessidades do reino, né? Dos que estão fora da igreja, dos que estão se desviando, e por aí vai. Diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, modelando o caminho. E eu e você precisamos pensar nisso. Ele desafiou, repreendeu e encorajou. Você não pode apenas encorajar, você tem que, às vezes, repreender. Eu tenho uma coisa na minha vida e na minha liderança pastoral, que eu digo assim, ó, um dos muitos problemas hoje da igreja local é que as pessoas, elas estão vivendo em um mundo onde elas querem que o pastor ou o seu líder diga a elas aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. E o que elas precisam ouvir vai contra suas emoções, vai contra seus sonhos, mas quase sempre, se estiver pautado e baseado na palavra, você pode falar assim aquilo que elas precisam ouvir. E quase sempre, quando você fala o que elas precisam ouvir, elas mudam de igreja. Porque você é um líder ruim, você foi duro com elas. E outra coisa que eu digo na minha igreja e por onde eu passo é que se Jesus hoje fosse pastor de algumas megas igrejas, elas estariam vazias. Teria 4 ou 5 pessoas lá dentro, porque ele não passava a mão na cabeça de ninguém, tá? Ele dizia assim, vocês estão me seguindo porque eu multiplico o pão, porque eu mato a fome de vocês. Mas vocês demonstrarão para mim que são meus verdadeiros discípulos se fizeres o que eu vos mando. Abandone seus pais, as suas mães. Ame mais a mim do que a sua mãe, do que o seu pai, do que o seu irmão. Ame mais a mim do que a sua sogra. Aí é fácil. Brincadeira, irmão. Tá? Mas, por último, nesse mesmo texto, em Marcos, ele vai dizer assim, se você quer ser verdadeiramente o meu discípulo, aborreça a sua própria vida. Aí está o pingo do i, meu irmão. Quem quer hoje aborrecer a sua vida? Quem está disposto hoje a pagar o preço? Quem está disposto? Eu sei que muitos de vocês, se não todos, vivem isso hoje. O problema são os nossos liderados. O problema é nós mostrarmos a eles que fazemos isso, que nos comportamos assim como Jesus pediu. E não estamos atrás dele, atrás de benefício ou coisa parecida. Estamos atrás daquilo que é verdadeiro, de exercer uma boa e excelente liderança. E aí, olha, priorize liderar líderes multiplicadores, não líderes que apenas querem ser treinados e guardarem para si. Decida equipar a outros, avalie nosso tempo, o seu tempo, como você está usando ele, e aí planeje, faça um planejamento, como eu vou fazer para multiplicar líderes na minha igreja. Gaste tempo de qualidade para multiplicar líderes. Não tenha pressa, seja devagar, ande com ele, coloque vida na vida, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo com você. Amém? Eu falei bastante, eu ia usar ideias, não é positiva, isso é em espanhol, eu ia usar PowerPoint, mas tive um problema aqui no meu equipamento e não deu certo. O PowerPoint, às vezes, é bom que chama atenção pelos temas, os pontos principais, né? Mas eu entendo que os irmãos tiveram aí oportunidade de também estar com material, de ler e acompanhar, de ouvir algumas histórias pessoais, alguns comportamentos pessoais, e foram desafiados a entender a necessidade de não liderar sozinhos, mas multiplicar líderes. Perguntas? Meu Deus. Podem falar, querido, fique à vontade. Estou aqui para servi-los. Você hoje teve a 12ª lição, né? Que é tremenda, que é poderosa. E essa Pastor, lição... Oi, querido, pode falar. pastor, esse material que o senhor estava se referindo, o senhor colocou no grupo, forneceu de alguma forma sobre o estudo de hoje? Esse material o pastor Rafael não enviou para vocês? De hoje, não, senhor. Eu acho que não. Eu vou enviar para vocês aqui agora, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mandar no grupo, Perfeito, peraí. obrigado. Deixa eu ver aqui, cadê o grupo? O grupo de hoje.
Aqui, vamos ver. Eu vou mandar em Word mesmo, tá? Que é só a lição de hoje. Documento. Documentos. Material da Global. Vamos lá, meu filho. Aqui. Aula 12. Olha ele aqui, ó. Espera que ele está aberto, deixa eu fechar ele. Prontinho. Está aí com vocês. Me perdoe, eu achei que ele tinha mandado. Não... Será que era para eu mandar e eu não prestei atenção? Eu acho que não, normalmente ele libera depois da aula. Ah, tá bom. Ah, não, mas o legal, eu vou falar para ele, o legal é mandar antes, né? Porque você pode ler durante a semana e aí você pode pontuar algumas coisas para que, caso o professor esqueça de falar daquele ponto, você vai lá e fala, porque te chamou a tua atenção, né, você leu durante a semana e Deus falou muito ao teu coração com aquela palavra ali, e o negócio é bom, o negócio é forte, é tremendo. Tá joia? Dito isto, meus irmãos, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu posso orar pelas suas vidas? Meu Deus. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Gente, ó, foi um prazer, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter colaborado, ter, de alguma forma, contribuído com um pouquinho de conhecimento. Mas memorize isso, de verdade. A chave desse treinamento, liderança, lead é em inglês, né? Liderança, treinamento de liderança, é 3 coisas. É o banco de 3 pés. Em cima, a base sempre vai ser onde a gente senta, a base que é Jesus. Ele é o centro de tudo. E aí ele está sustentado por esse tripé, que a gente chama, que é de cima para baixo. De cima para baixo, ó. Conhecimento, caráter e habilidade. Tá bom? Posso orar por suas vidas? Ok? Pode sim, desde já agradeço a sua ajuda aqui para conosco, com mais conhecimento, né, sobre a palavra, e que tocou profundamente no nosso coração, né? Muitas vezes toca no ponto fraco de cada um, né? Isso é bom, porque faz a gente se acordar, né? Amém. Sabe, foi ótimo. Fico Amém. feliz. Muito obrigada. Amém, querido. Vamos orar, então? Pai querido, nós queremos te louvar por esse momento. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado porque estando mesmo longe uns dos outros, nós nos conectamos, ouvimos a tua palavra ministrada por esse material, que é tão poderoso para nos direcionar, para nos abençoar, para nos encorajar, para nos motivar e também abrir os nossos olhos e coração para entender o nosso chamado como líderes e que não devemos liderar sozinhos, mas devemos multiplicar líderes ao nosso redor para que o teu reino seja expandido cada vez mais de forma poderosa. Obrigado porque esse material nos ajuda a entender o nosso papel, a importância que temos na multiplicação de líderes aonde quer que estejamos servindo ao Senhor. Ó Deus, eu não conheço nenhum desses queridos irmãos e irmãs pessoalmente, mas o Senhor o conhece, sonda os seus corações. Eu quero apresentá-los, cada um diante do Senhor. Aqueles que não puderam entrar hoje, o próprio pastor Rafael, que o Senhor os guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame sobre a vida de cada um deles as mais ricas bênçãos, e que teu Espírito Santo encontre também neles a sensibilidade para motivá-los e para incentivá-los a cada dia a buscar mais e mais o Senhor, o conhecimento que liberta, que transforma e que nos torna pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. E ora assim, os abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus.